Olá, sagitarianos, tudo bem? Aqui vive Aureli e vamos fazer uma leitura para o amor, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. É uma leitura para o amor, mas é para muitas pessoas e é atemporal. Então vamos lá. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Vou pegar 9 cartas. Para quem quiser fazer uma leitura particular, tem meus dados. Se você mandar o WhatsApp é mais fácil para eu te responder, ok? Tem o link também do site, tá? Mas se você tiver dificuldade de escolher a leitura, eu te ajudo. Deixa eu acender aqui. Vamos ver. Ele tava piscando, não sei por que eu desliguei. Vamos lá. 3 de paus. Valete de paus. Quanto fogo, hein, Sagitário? Cavaleiro de ouros. Tá. Vamos lá. Os enamorados, onde a gente tem a energia yin e a energia yang aqui. Quando a gente fala da energia yin e yang, a gente tá falando de um equilíbrio, tá? Então, a gente vai ter aquele casal, então a gente tem um casal aqui mesmo, tá? Então, o amor está no ar aqui para Sagitário. Porque apesar da gente tirar a leitura para o amor, às vezes parece que o mar não tá muito para peixe, mas aparentemente aqui está para Sagitário, certo? Quando traz essa energia complementar, significa que a pessoa, um lado é mais ativa, né? Então, um é mais yang, outro é mais yin. Então, uma pessoa é mais ativa, outra é mais quietinha, né? Teria essa característica. E que, de alguma forma, quando estão juntos, se complementam, tá? Esse é um casal interessante, porque quando a gente tem características iguais, a gente, quando tá no lado positivo dessa característica, realmente é muito interessante. Mas a gente acaba ficando meio manco, né? É como a gente mesmo, né? Que às vezes a gente não tem certas habilidades e a gente encontra dificuldade. Quando um casal se complementa, ele vira... O casal é uma nova unidade, né? E esse casal acaba ficando bastante fortalecido, tá? Quando a gente tem essa energia complementar. A carta da sacerdotisa no centro da questão. Uau, 3 de copas. Dez de copas. O 9 de paus. E o 3 de ouros. Bom. Aqui é o seguinte, gente, vamos lá. O único arcano, a gente tem 2 arcanos maiores, não o único. Temos 2 arcanos maiores, está na segunda linha, soma 8. 8 é a carta da justiça, vai falar de equilíbrio, pode falar também de uma concretização, ou de... a justiça vai falar daquilo que é legal, então pode estar falando de um casamento no cartório, pode estar falando de você oficializar uma união que você já tenha, mas não estava oficializada, não estava oficializada, né, gente? Não estava ali no cartório registrado, mas sei lá, você vive há 10 anos com alguém. Você pode estar querendo oficializar uma relação aqui, tá? Aqui tem uma relação que é bastante séria, tá? Existe essa vontade de oficializá-la. Pode ser que você esteja conhecendo alguém, você percebe nessa pessoa, né? Percebe que essa pessoa, ela vai, você vê nela, né? Essa pessoa que você vai passar a vida e você vai querer oficializar. Mas pode ser também que vocês tenham uma relação aí há muito tempo que não foi oficializada. Pode ser também para quem já tá tudo oficial, que você tenha uma questão aqui a respeito de família e a respeito de alguma questão com justiça, tá? E aí essa justiça não precisa ser nada em termos legais, pode ser algum equilíbrio que está sendo retomado em termos familiares, tá? Então, vamos lá, tem alguns aspectos aqui importantes, tá? Vocês começam a leitura super bem, super intensos, 3 de paus, avanço, expansão, né? E aí, nesse avanço, expansão provavelmente social, isso também vai incluir pessoas que estão num relacionamento, você acaba aqui retomando, é como se eu fizesse para quem tá numa relação novos votos, ou você acaba por começar uma relação aqui com o valete de paus, tá? Ela é pautada, essa relação, a princípio, exatamente pela paixão, tá? Por essa coisa intensa, né? Essa energia bastante intensa aqui, né? Da paixão, do desejo e tudo mais. Depois as coisas começam a se desenvolver de uma certa forma, claro, mais estruturada.
também um pouco mais devagar. Então, se você tá conhecendo alguém, é como se você tivesse um entusiasmo muito grande logo no começo, e aí você já começa uma relação com essa pessoa, e aí o que vai acontecer? Vai piorar? Não, aí vai acontecer aquilo que talvez tivesse que ter acontecido antes, né? Vai sendo construída essa relação, tá? Eu sinto que é com bastante equilíbrio, com muita intuição, porque são duas pessoas que pode ser, por exemplo, quer ver uma coisa interessante quando a gente tem esse yin yang? Pessoas com biorritmos diferentes. Quando a gente está com alguém que nos complementa, essa pessoa tem uma característica diferente da nossa. E é claro que para conviver no primeiro momento, junto, a gente vai ter que aprender um pouco a lidar com isso, né? Então, é um biorritmo diferente, tem gente que é noturna e tem gente que é diurno, né? Então, às vezes, vai ter que acertar algumas coisas, tá? Então, me parece que o que acontece aqui depois é um acerto que talvez pudesse ter acontecido antes, né? Algumas relações, elas começam através do convívio e do conhecimento um do outro, e depois se torna uma paixão, e algumas começam como uma paixão, né? E depois precisa ter esse processo de trazer essa paixão para o cotidiano, né? Eu sinto que a intuição, ela meio que tá guiando vocês, né? Aqui, pode ser inclusive a outra pessoa também. Quando a gente usa a intuição, a gente meio que, no fundo, tá usando os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Eu tenho situações bastante pontuais, mas tem outras coisas que eu tenho uma percepção, não é? E isso, o pessoal diz aí em neurociência que a gente, por exemplo, vocês estão aqui, vocês estão olhando tudo. Mas vocês vão prestar atenção principalmente para as cartas. Porém, se você passar por um processo de hipnose e o hipnotizador aí perguntar para você sobre um detalhe, é capaz de você responder. Por quê? Porque tá tudo guardado lá, tá? Então, assim, lá dentro da sua cabeça, tá? Então, o que acontece? Aqui é como se você tivesse, né, um lado prático do cotidiano e também tá usando aqui a sua intuição, certo? Para poder equilibrar, achar um equilíbrio aqui nesse relacionamento. Porque ele é desequilibrado? Não, é porque vocês são diferentes. Pode ser que vocês tenham cotidianos diferentes, tá? Tudo isso. Para quem já tá numa relação, o que significa essa situação? A retomada da relação, né? E um reequilíbrio aqui. Pode ser que a relação, quando ela saiu da fase da paixão e ela passou pro cotidiano, ela sofreu um baque, né? E eu preciso me reencontrar, né? Eu preciso celebrar novamente essa relação, mas agora mais consciente dentro de um dia a dia, tá? Por exemplo, porque aqui também 3 de ouros, né? Pra quem tá conhecendo alguém, sabe aquela fase que a gente conhece alguém, a gente tá apaixonado, a gente só quer saber da pessoa, a pessoa só quer saber da gente e tal, depois a gente tem que voltar pra vida normal, né, gente? E aí a vida normal vai ter família, vai ter amigos, né? E a gente tem que se integrar. Nesse processo de se integrar, tem uma fase de adaptação. Para quem tá num relacionamento, tá? Aqui provavelmente existe essa questão dos amigos e da família, mas pode ser que tenha sido o oposto. Com o tempo, vocês deixaram de ter a paixão, né? E meio que ficaram nessa questão mais social e familiar, o que é muito bom você ter tudo isso, só que isso pode ter distanciado vocês dessa coisa mais íntima do casal. Então, existe essa retomada e depois a readaptação, né? Porque, por exemplo, tem casal que é uma delícia, né, gente? Tem casal que não, mas tem casal que é. E aí pode ser que o casal aqui, formado por Sagitário, todo mundo quer vocês, entende? E aí o que acontece? Quando você quer retomar a relação aqui íntima, né? Que tá faltando, vocês como um casal dão muita atenção para muita gente, mas não estão dando atenção para vocês mesmos, né? Então, o que precisa aqui? Precisa ser retomado. Entendeu? Essa atenção mais na intimidade. E vai ter o quê? Nesse processo vai ter que se reequilibrar aqui entre família, né, e os amigos, tá? Eu sinto que aqui não existe nada que vai ficar para trás, tá? Existe aqui uma reestruturação das energias, né, de como você gasta o seu tempo aí entre a sua relação íntima, né, o casamento, né, se vocês foram casados, né, ou simplesmente essa pessoa que você conheceu, com a vida que você tinha, com a sua vida familiar, tá? Isso é muito importante. Na verdade, a carta oculta, a carta da justiça, vai falar de equilíbrio mesmo, de se conseguir isso na prática, tá? O 9 de paus aqui fala que o importante é não desistir, porque principalmente quando se passa pelo processo familiar, né, porque exatamente é o 10 de ouros, a estrutura familiar ela é mais densa mesmo ali, né, no sentido de ser mais
ter mais pessoas, né? Tem as relações de sangue, enfim, tem coisa que é muito forte, né? Então, eu sinto que ela é a mais complicada e você não pode desistir no meio do processo, tá? Você tem que continuar, porque em algum momento você encontra esse, vocês encontram, né, esse equilíbrio aí entre esse social e familiar, tá? Eu acho que a família é a primeira fase que você vai ter que encontrar um pouco esse espaço para você, depois vai ser provavelmente os amigos, né? Mas passando, gente, passando pela família, tá? Que para vocês é muito importante, é a parte mais difícil, aqui você depois vai tirar de letra, né? Eu sinto que apesar dessa necessidade de acerto do cotidiano, tá? Não é uma coisa pesada, né? No meio de tudo isso tem celebração, né? Tem essa cumplicidade, né? Então, assim, você vai passando pelo processo, aprofundando a relação com o outro, ao mesmo tempo que você vai se reequilibrando dentro do seu cotidiano, né? Como eu falei, um pouquinho mais complicado em termos de família, pode ser que aconteça alguma situação aqui um pouco mais difícil, mas você não desiste. Talvez você tenha que usar a intuição, né? Às vezes na família a gente percebe que a gente chega com vontade, você marcou para encontrar todo mundo para falar algo. Só que você, quando chega lá, você percebe que o clima não tá bom. O que você faz? Não fala. Então, por quê? Você não vai deixar de falar? Não, aquele momento não é o ideal. Na família a gente tem que saber, às vezes, a hora certa, né? De falar as coisas. Aliás, tudo na vida, né? Mas às vezes no processo do trabalho, quando a gente não tá emocionalmente tão envolvido, isso fica, talvez tenha um peso menor, né? Ainda tem peso, mas menor. Mas na família, se o clima não tá legal, não é? Então, tem assuntos que precisam ter um momento mais adequado. Pode ser isso também, né? Vocês tentam avançar em termos familiares nessa independência, ou pelo menos reequilibrar as forças, vamos dizer assim. Só que você encontra um pouco mais de dificuldade na família, né? Porque, de repente, passou a pessoas importantes, pai, mãe ali, avós, né? Passaram por algum processo mais complicado, você não quer pôr um assunto que você considera, de repente, menos importante, né? Não que não seja para vocês, né? Mas vocês estão entendendo, vocês vão usar a intuição, não vão desistir de um assunto, mas tem uma questão aqui de você querer fazer algo, e principalmente em termos de família, meio que você talvez deixar um pouquinho para depois, ou você ter um pouco mais de dificuldade de colocar isso, ou ter que colocar de um jeito diferente. Então eu sinto que vocês vão ter que usar a intuição de vocês, tá? Mas em termos de amor, gente, eu acho que aqui amor é o que não falta entre você e a pessoa, tá? Então, para aqueles que já estavam numa relação, pode ter havido um pouco essa falta de atenção entre vocês, porque vocês realmente vocês são tão gostosos quando estão juntos que todo mundo quer vocês, né? Então, só que isso pode ter atrapalhado um pouquinho, no sentido de ter distanciado vocês da paixão. O casal precisa da paixão, nem que seja, você precisa, né, uma vez por mês, sei lá. Tá ruim, né? Uma vez por mês. Mas assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, vocês precisam dessa intimidade. E foi perdido. E para quem tá conhecendo alguém, né, essa questão da intimidade, ela vai vir ao inverso. Ela vai vir muito intensamente, depois vocês vão ter que se adaptar, né, pra vida real. Entende? Mas é tudo aqui bem, eu sinto que é bastante gostoso, tá? Não tem muitos dramas, ok? É isso, Sagitário, tudo de bom pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.